que aconteceu aí? Já tá entrado. O meu já entrou. Tem que esperar agora o povo entrar, doutor. Tem que esperar. Você fica nervosa? Bastante. E aí a gente vai conversando, bom dia. Vai cumprimentando. Vamos chegando, pessoal. Vai entrando, agora eu não vou saber ver direito aqui o povo vai entrando, porque tá meio de cabeça pra baixo. Parece que o seu celular, a câmera dele é melhor que a minha. Aí, tá vendo? Ai, Fred. Peraí. Gire seu dispositivo. Acho que eu tenho que chegar pra trás. Encosta ele também, bota o meu assim. Tá bom. Tá bom? Fico meio assim. Bom dia, galera. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Vamos chegando. Quem que entrou? Letícia? Mamãe. Ah, sua mãe? Ah, A minha filha. sua filha! Seja muito bem-vinda, Letícia. Tudo bem? Muito bem-vinda aí, viu? Vamos chegando, pessoal. Que horas são já? São 10h32. Assim. E aí, Letícia, como é que você tá? Tudo bem? Quero te conhecer pessoalmente. Acho que eu não te conheço pessoalmente. Conheço não, né? Não, acho que não. Acho que eu não conheço ela pessoalmente. O nome tá ótimo, Fred. Tá bom. Vou chegar pra trás. Vamos lá, galera. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí. Quem que entrou? Vovó tá entrando. E aí, dona Maria Eugênia, tudo bem? Seja muito bem-vinda aí à nossa live, viu? Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Família em peso aí. Família em peso, tem que ser bonita, ó, o que a família tá vendo. A responsabilidade é A grande. responsa aqui. tá aumentando aqui. Tá. Esperar mais um pouco. Quase 10h30, 2 minutos para as 10h30. Aí a gente já começa a falar um pouquinho. Aí quem vai entrando depois a gente dá uma recordada, a gente dá uma repassada de novo no que foi falado, no que foi dito. Já temos 4 pessoas online. 2 pessoas no Instagram e 4 no Face. Muito bacana. 5 no Face agora. Legal. Seja muito bem-vindo, pessoal do Face. Muito obrigado pela presença de vocês. Ah lá, a Maria Eugênia entrou. Ê, dona Maria Eugênia, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo, pessoal que está entrando aí agora. Doutora Maria Eugênia é bem conhecida, dor muscular, né? É um prazer, tem que tratar isso, hein, dona Maria Eugênia? Agora ela vai saber muita coisa aqui com a gente hoje também. Galera do Face, muito obrigado pela presença de vocês aí, viu? Tá tirando esse... Muito bacana vocês estar tirando um pedacinho desse sábado aí de manhã pra estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai sair coisas bem bacanas aqui hoje. Uma discussão muito boa. Espera mais um pouquinho. Marcelo, obrigado aí pela sua participação, tá, cara? Obrigadão aí pela sua presença. Eu acho que é muito bacana quando a gente tem essas rodas de conversa, essas interações, essa possibilidade de fazer realmente uma troca de experiência multidisciplinar, né? Daqui a pouco a gente vai se apresentar, vamos esperar um pouquinho mais o pessoal entrar aí. A tela tá virada.
cabeça para baixo? Peraí. Ah, por isso que tá dando aquela mensagem pra mandar. Melhorou? Melhorou um pouquinho? Lara, melhorou aí a tela? BH presente, Tiavânia Tizé. Seu povo? Beijo, meu povo lindo que eu amo. Sejam muito bem-vindos aí, viu, povo da Uli? Entrando mais gente aí. Quem que entrou agora? Lucila Mana. Deixa eu colocar cá um pouquinho, peraí, só pra ver se a gente Vamos colocar assim. Isso, acho que ficou melhor. Ficou? Ficou. Gente, já são 10h30. Nós vamos começar a nossa live, tá? Ó, o Grego entrando aí. Obrigado, Grego, pela sua presença aí, cara. Meu amigo de São Paulo. Galera, seguinte. Nós vamos começar hoje essa live, que é uma live que eu acho que vai ser muito bacana em relação a apresentar algumas coisas para vocês dessa parceria tão gostosa que eu e a Uli a gente está fazendo. Para quem não me conhece, meu nome é Frederico Ribeiro, né? Eu sou fisioterapeuta. Meu nome é Uli, trabalho com acupuntura desde 2018, quando eu fiz a pós-graduação em medicina tradicional chinesa. Então eu sou cirurgiã dentista de formação e especialista em medicina tradicional chinesa. E a gente fala em acupuntura, né? Porque é a forma como foi trazido isso aqui para o Ocidente. Mas é importante lembrar que nós temos aí dentro da medicina chinesa várias outras técnicas e é uma área linda. Então a gente está, eu e o Fred, trabalhando junto aqui na clínica já há algum tempo. E nós resolvemos trazer aqui essa live hoje para compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do nosso dia a dia e como funciona, né, essa nossa parceria aqui. Na verdade, nós decidimos também fazer porque nós, trabalhando junto aqui com a equipe aqui da Fisioleve, nós começamos a enxergar a importância dessa união, dessa troca de experiência em relação a encaminhamentos, se um tratamento ele está indo bem, se um tratamento às vezes não vai tão bem. Saber mais um pouquinho em relação a essa dor emocional, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho hoje, né? Todo esse aparato psicoemocional que os nossos clientes, que os pacientes, na maioria das vezes têm. E muitas vezes o profissional ele não está apto, ele não está pronto para ajudar o paciente da forma que deveria, né? Porque às vezes fica muito apegado somente no físico, na disfunção física, fisiológica. E se a gente for pensar, nós somos muito mais que isso, né, Uli? Nós somos mente, né? Nós somos espírito, nós somos psique, que depois nós vamos falar. Então nós precisamos ter essa abordagem mais ampla em relação ao problema que o paciente nos traz. Então, quando a Uli veio aqui para a clínica, quando nós decidimos fazer essa parceria, foi justamente para proporcionar para todas as pessoas que nos procuram aqui na clínica uma forma de tratamento mais ampla, uma forma de tratamento mais efetiva, vamos dizer assim, né? Não menosprezando o físico, claro, mas trazendo também a importância da energia, a importância da gente tratar o emocional e às vezes fazer com que o paciente, de forma até indireta, descubra muitas vezes que um problema emocional, um problema social, alguma coisa consigo mesmo está interferindo, é um gatilho para aquele problema físico do paciente, né, Uli? Exatamente. A gente trabalha dentro da acupuntura com um sistema, né? É por isso também que nós chamamos a acupuntura de terapia holística. Antigamente era classificada como terapia holística, mas infelizmente as pessoas confundiam muito isso, né, com religião, com espiritualidade, com bruxaria, né? E na verdade o termo holístico ele representa a visão do ser humano como um todo, na sua integralidade, mente, corpo, espírito e emoção. Porque dentro da medicina chinesa a gente trabalha isso também. Nós temos os 5 elementos, que são os órgãos correspondentes aos nossos órgãos principais, e as vísceras correspondentes acopladas. E esses órgãos, esses elementos, eles são diretamente afetados pelas emoções, né? Cada um à sua maneira, mas dentro de um ciclo
qualquer emoção pode afetar um órgão de determinada maneira e isso vai atrapalhar muito no nosso sistema com relação à distribuição da energia necessária, né? Vai afetar nossa imunidade, vai afetar rendimento físico, rendimento no trabalho, memória e também as funções musculares, né? Onde inicia esse processo de dor, onde os sintomas vão aparecendo e a gente às vezes vai deixando para lá. E eu acho que é melhor já o Fred já entrar nesse assunto para a gente continuar assim, nosso assunto aqui. Michel entrou aí, obrigado pela sua participação, Michel. Rafael entrou aqui também no Instagram. À medida que a gente vai vendo aqui, a gente vai falando os nomes, tá, gente? Desculpa se a gente não conseguir falar todos. Eu não consigo falar os nomes, gente. Quem me conhece sabe que a minha visão não permite, mas um beijo pra todo mundo. Eu vou falando aqui, mas é muita gratidão por vocês estarem participando com a gente disso. Essa é uma forma também da nossa população aqui de Campina Verde, as pessoas de fora, começar a enxergar o quão importante que Campina Verde tem profissionais que estão realmente preocupados com o bem-estar de vocês, né, que nos procuram aqui. Né? Falar Campina Verde não tem nada, Campina Verde os profissionais não se atualizam, isso é uma mentira muito grande. Nós, pelo menos aqui da Clínica Fisioleve, nós estamos em constante atualização. No entanto, nós estamos dando a nossa cara para bater aqui hoje, né? Nós estamos falando disso agora mesmo, né? De um assunto que é muito complicado de se falar, que é muito amplo, na verdade, que não daria para a gente falar totalmente aqui numa live, a gente às vezes demoraria dias para falar sobre esse assunto. De uma forma simplificada. De uma forma simplificada que vai ajudar vocês em casa de alguma maneira, para começar a ter essa percepção. Opa, não é somente isso que está acontecendo, pode ter alguma coisa maior, né? Então começar a se entender e se conhecer melhor. Isso que eu tinha falado agora mesmo é uma coisa bem importante, que é a relação de dor e emoção e dor e psique, né? O psique, na verdade, é uma palavra hebraica que quer dizer alma, né? Então quer dizer a dor relacionada com as emoções ou os sentimentos e a dor relacionada com a alma, né? Como essas dores elas influenciam diretamente nas nossas dores físicas e como a psique também influencia nas nossas dores físicas, né? Porque existe existe uma ligação muito forte entre essas duas abordagens, tanto as emoções como a psique, e como ela pode interferir de forma positiva ou de forma negativa no nosso bem-estar físico e mental, tá? Então, como eu disse, a psique, na verdade, só falando um pouquinho dos termos, galera, só para a gente poder conceituar um pouquinho algumas coisas, a psique vem do hebraico alma, é um elemento intrínseco do ser humano, né? Ele se diferencia apenas na profundidade de cada um deles. Então, o ser humano, os animais, né? Todos nós temos alma, teoricamente, todos nós temos o psique. Então, o psique, na verdade, é aquilo que nos define, é aquilo que nós realmente somos como seres humanos, né? É o que realmente nos dá a nossa identidade, vamos dizer assim. E é onde se desenvolve a maioria dos processos patológicos, né? Elas começam a se desenvolver primeiro nas emoções, depois elas passam a fazer uma disfunção dessa psique. As emoções, na verdade, são o conceito de emoção é um estado transitório de como nos sentimos. Então, é os nossos sentimentos, na verdade, né? São as emoções que, consequentemente, vão levar às disfunções da psique. Então, a raiva, a angústia, o sentimento de medo, o sentimento de insegurança, de preocupação, isso tudo vai, se isso for prolongado, se for se transformando de uma forma crônica, isso vai começar a atingir o nosso psique e modificá-lo de alguma maneira. E nós vamos começar realmente a ter uma disfunção ali dentro, principalmente na região do inconsciente. Só que é muito difícil a gente começar a falar sobre consciente e inconsciente aqui, porque também é um outro mundo, mas que existe também uma relação muito grande em relação a isso, né? Quer falar alguma coisa, Ruli? Isso que o Fred falou eu acho muito importante. Eu gosto muito de esclarecer, falo sempre para os meus pacientes, tem alguns aí que já sabem disso, mas eu gosto sempre de deixar bem claro. Nós temos o físico, o mental, o emocional e o espiritual. É como se nós tivéssemos esses 4 corpos em nós. Então, a gente sempre manifesta a doença no físico. Entretanto, isso já vem gradativamente dentro do nosso sistema, né? E, mais uma vez, isso não tem nada a ver com religião e com crença, tá bom? Tudo que a gente fala aqui, gente, a gente está baseado em comprovações científicas, tá? Então, a gente acha uma forma de passar isso para vocês com uma linguagem mais simples, mas é tudo científico. Então eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte: a parte mental é o que você é,
né? É aquilo que está determinado no seu código genético, no seu DNA, ou determinado ou impregnado. Isso também, como o Fred falou, a gente vai discutir em uma outra oportunidade. Mas o mental é como o que você é, o emocional é como você está. Entende? Então, dentro de um conceito, isso tudo junta, né? O emocional afeta o seu mental, que consequentemente vai afetar o lado físico. Entretanto, a gente precisa colocar na cabeça que o emocional é transitório. Essa foi a palavra que o Fred usou, e que nós somos capazes, através das nossas terapias, juntamente com o paciente, de reverter quadros psicossomáticos através da atuação da acupuntura junto na parte mental, que foi afetada pelo emocional, e onde entra a parte física com o Fred também. É muito bonito tudo isso que a gente está tentando mostrar para vocês, que nessas correlações, porque na verdade, quando um paciente, um cliente nos procura aqui na clínica, por exemplo, com uma dor lombar, vamos dizer assim, né, que é o mais comum hoje em dia, e a lombalgia, na verdade a gente trata isso, mas a gente precisa de toda uma anamnese, de toda uma avaliação para realmente entender o porquê daquela dor, né? Hoje acontece da seguinte maneira: quando eu vou avaliar e eu não encontro uma disfunção física, vamos dizer assim, né, um achado disfuncional, quando eu peço um exame de imagem eu não encontro nenhum tipo de processo degenerativo, uma alteração em exame de imagem ou mesmo exame laboratorial, a gente começa a pensar que aquela dor do paciente pode estar ligada com o psicossomático, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando existe essa parceria, se o tratamento às vezes ele não está sendo efetivo, se não está indo de acordo com o que nós esperamos, e nós como profissionais estamos sabendo que nós estamos aplicando a técnica correta, o procedimento correto, a técnica naquele momento, e mesmo assim o tratamento às vezes ele não está evoluindo, nós começamos a pensar realmente que existe um psicossomático por trás disso. Só que é muito complicado, às vezes você demora algumas sessões para acessar isso para o paciente, não é às vezes na primeira nem na segunda sessão, porque para acessar isso você tem que ter uma palavra muito simples, que é liberdade. O paciente ele tem que ter confiança, ele tem que ter liberdade em te falar essas coisas e você começar realmente a acessar isso. Aí sim, eu descubro que tem isso, aí eu posso encaminhar com tranquilidade. Muitas vezes acontece isso aqui na clínica, quando às vezes um tratamento ele não é direcionado ou evolui da maneira que a gente quer, que a gente pensa, que a gente imagina, ou que o paciente pensou que ia ser, e a gente acaba encaminhando. E eu já encaminhei alguns pacientes para a Uli já encaminhou alguns pacientes, porque isso tudo depende ali daquele momento. A Uli falou uma coisa muito certa: sentimentos, gente, é o momento, né? Felicidade, angústia, medo, tristeza é um estado. Ninguém está feliz o tempo todo e ninguém está triste o tempo todo. Nós estamos, né? Nós não somos felizes, nós estamos felizes. Isso é uma coisa do ser humano. Então nós temos que tentar encontrar isso, porque isso pode gerar uma frustração muito grande, principalmente para aquelas pessoas que tentam encontrar a felicidade em todo o tempo, né? Ou tentam mostrar ser felizes todo o tempo. Isso não existe, infelizmente, mas não existe. Nós estamos no mundo, nós passamos por dificuldades, nós temos que aprender a lidar com essas dificuldades, aceitar os desafios, lidar com as perdas. Aquelas perdas a gente tem que tentar passar por aquele luto. Então muitas vezes que a gente fala com um amigo, com um paciente: você perdeu aquela pessoa, você está bem? Tô ótimo. Mentira, não tá. Você tem que tentar viver aquele momento, para tentar depois tocar sua vida para frente, para que isso não volte de uma maneira, de uma patologia ou de uma disfunção futuramente, tá? Então já vamos começar aqui com uma perguntinha para vocês. Dor emocional, se existe? Qual a relação das emoções com as suas dores? Vocês já começaram a pensar nisso? Parece que quando eu estou mais ansioso, aquela dor, aquela cefaleia ela ataca, ou aquela dor aqui na região dos ombros, do trapézio, ela ataca mais, né? Parece que quando eu passo por um momento de negação, de tristeza, parece que o meu ciático dói mais. Vocês já pararam para pensar se essa dor ela pode ter um fundo emocional? Vocês acham que existe uma correlação? O que você acha, Uli? Será? O que vocês acham, galera? Bom, se não existisse, eu acho que eu não estaria aqui. Né? Então, vamos refletir um pouquinho mais e conhecer agora onde que isso vai afetar e como curar. Isso que é o mais importante para nós, né? Na verdade, a gente fala na relação entre corpo, a gente fala relação entre mente e emoção, né? O corpo e mente, ele sempre trabalham junto. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. Corpo e mente é uma coisa indivisível, né? Ela é global, ela trabalha junto, ela é unitária.
ela não tem como a gente dividir isso, a não ser conceitualmente, né? Para a gente conceituar o que é o corpo, o que é a mente. Mas na maneira de trabalhar, elas trabalham junto. Então, se você tem um sofrimento físico, consequentemente, a sua mente participa. Se você tem um sofrimento da mente, consequentemente, a sua mente participa. Isso a gente está falando de um conceito muito bacana, que é a psicossomática, que é o que eu gosto muito. Eu ainda não tenho assim, um domínio, quer dizer, às vezes nunca vou ter, né? Mas eu estou tentando buscar esse conhecimento maior para poder ajudar os nossos pacientes aqui na clínica. Porque, na verdade, realmente, às vezes, somente o físico, somente os tratamentos convencionais, eles não resolvem, né? A psicossomática é um ramo da medicina que estuda a relação entre corpo e mente e corpo, né? Psicossomático quer dizer psico, mente, soma, corpo. Então, a relação entre corpo e mente. Tranquilo, Uli? Tranquilo. Então, as doenças psicossomáticas, na verdade, elas são desordens físicas. Por exemplo, vamos lá falar de uma cefaleia, né? Vamos falar lá de uma dor no braço que está acontecendo, vamos falar de uma dor, de um problema visceral, né? Uma gastrite, vamos falar de uma rinite, vamos falar de uma asma, vamos falar de uma enxaqueca, uma síndrome respiratória, qualquer coisa do corpo agravada pelos processos emocionais, né? Então, na verdade, se a gente for pensar, se a gente for partir do pressuposto que a cabeça que manda, que a cabeça que é o nosso carro-guia, que é o maestro do nosso corpo, então todo fundo de disfunção física, ela teve às vezes o início emocional. Então os conflitos sociais, os conflitos familiares, os conflitos pessoais, às vezes os conflitos pessoais, galera, são os mais difíceis de tratar. Porque na verdade a pessoa às vezes ela não consegue acessar, ela não consegue entender, ela não consegue propor uma melhora para ela mesma, porque na verdade ela não está se conhecendo bem. E o que é ruim no ser humano hoje é isso, é que ele não está se conhecendo bem. Para a gente poder tentar encontrar essas disfunções de comportamento e, consequentemente, essas disfunções físicas. O físico ficou lá no final. A gente falou de todo um aparato emocional antes, para depois chegar no físico. Né? Exatamente. Eu queria só abrir um parêntese aqui. Essas emoções, elas são digeridas e metabolizadas assim como os alimentos. Então, é muito comum, às vezes, a gente ouvir a expressão, eu preciso digerir tal fato. E precisa mesmo, porque nós temos, dentro da medicina chinesa, os órgãos, como eu disse anteriormente, são afetados por emoções que são metabolizadas. Então, você tem, vamos supor, um susto, né? Ou uma situação que causa raiva. Se você se você absorve aquela emoção, se você não digere e fica remoendo aquilo toda a vida, aquilo vai afetar o seu sistema. Então, uma emoção, ela só afeta se você digeri-la. Entendeu? Então, a partir do momento que você não quer dizer, fala assim, então tá difícil, porque toda hora nós temos alguma coisa, né? Como a gente mata um leão por dia. O importante é você não digerir aquela emoção, é você não colocar aquilo pro seu inconsciente também. E aqui na acupuntura, muitas vezes a gente lida com situações que nem mesmo o paciente sabe que ele enfrenta ou não enfrenta. Né? Através do diagnóstico, que a gente vai falar isso posteriormente, não é necessário, às vezes, que o paciente chegue até mim com um caso pronto, exponha os sentimentos que às vezes ele mesmo não está preparado para se abrir ou para lidar com ele. Né? Nós, como profissionais, a gente também tem que ter esse discernimento, né? Para saber o que o paciente está preparado naquele momento ou não para lidar. Né? Porque às vezes ele se encontra numa fragilidade tão grande no aspecto emocional e consequentemente mental, que nós precisamos absorver aquilo, tratar aquilo para depois curar aquilo de fato, porque a gente só pode curar aquilo que a gente conhece. Né? Então, o autoconhecimento é muito importante para todos, mas principalmente nessa questão de saúde, de bem-estar. Então, vamos começar a lidar melhor com as nossas emoções para que isso não nos afete nem mentalmente e nem fisicamente. Muito bom! A Rayane Uli, que ela é uma psicóloga muito bacana aqui de Campina Verde, ela concordou com o que nós falamos, ela falou assim, com certeza, tenho pacientes para indicar para vocês, porque realmente percebo que tem muita relação. Essas relações, Rayane, elas na verdade,
E graças a Deus aqui em Campina Verde as pessoas estão começando a tirar um pouquinho essa venda dos olhos de trabalhar cada um no seu quadrado, né? A partir do momento que você escolhe trabalhar com pessoas, com saúde, né? Com emoção, com físico, você tem que ter a cabeça aberta. Às vezes você tem que ter a cabeça aberta e a humildade de saber que você pode ajudar até num determinado ponto e que você precisa de um outro profissional. Eu não estou falando só de um psicólogo, de um acupunturista, mas eu falo de um dentista, né? Eu falo de um médico, eu falo de um nutricionista, eu falo de qualquer profissional que vai ajudar no processo de melhora, no processo de cura do nosso paciente. Então a gente precisa referenciar, a gente precisa encaminhar, a gente precisa saber que o nosso trabalho às vezes terminou para começar outro. Ou que o nosso trabalho está andando, mas a gente precisa de um outro apoio para poder dar aquela base para o nosso paciente. Tá? Giselda entrou aí, parabéns pela iniciativa, obrigado Giselda. Maria Donizete entrou aí também. Galera, eu vou falando os nomes aí à medida que vocês forem entrando, desculpa se eu não falar algum nome, tá bom? Um dado que eu peguei aqui, galera, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, né? 60% a 80% das pessoas que procuram médicos, fisioterapeutas, acupunturistas, né? Tem doenças relacionadas a estresse físico e emocional. O problema físico é resultado de um problema social e de um problema emocional. Isso é um dado da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Então, isso mostra mais uma vez que nós, como seres humanos, nós não somos somente braço, ombro, coluna, muito menos só corpo. Nós temos uma energia muito bacana que nos rege. Essa energia, chame como quiser, chame de alma, chame de espírito, chame de psique, chame do que quiser, ela pode sim, e ela que nos comanda, ela pode sim gerar disfunções, como nós falamos. Então nós temos que ficar atento a esses chamados do corpo, né? Vou contar uma história aqui rapidinho. Eu sempre falo desse caso, eu até falei para a Uli, de uma paciente, de um professor meu, na verdade ele contou esse caso pra gente, de uma paciente que tinha uma dor no joelho, e essa dor no joelho ela não sarava por lei nenhuma, ela não melhorava, aplicava todas as técnicas corretas e tudo mais. E o meu professor um dia ficou meio... Falando, o que está acontecendo? Né? Por que não tem uma melhora? E ele já tinha uma certa liberdade, olha que bacana, já tinha uma certa intimidade com essa paciente. E ali no momento ele falou assim, por que você está ganhando em não melhorar? Por que você não melhora? O que você está ganhando com essa dor? Olha, existe um ganho secundário, né? A Uli fala muito sobre isso. Nos processos patológicos, o paciente às vezes ele tem um ganho secundário. E se ele tem um ganho secundário, dificilmente ele melhora, viu galera? Aí ela falou assim, não, imagina, falou brava, eu não tenho, o que eu vou ganhar sentindo dor? Né? Não, mas o que mudou um pouco na sua vida com essa dor do joelho? Aí ela parou, pensou, falou assim, não, depois que eu comecei com essa dor, a minha filha que não conversava comigo há 10 anos, voltou a conversar. Ela vai melhorar, gente? Nunca. Ela fez uma ligação, um paralelo entre a melhora do joelho dela em voltar a conversar com a filha. Ou seja, se o meu joelho melhorar, minha filha não vai conversar mais comigo. Mas isso já foi pro inconsciente até. Isso que eu ia comentar. É importante só, de novo, desculpa interromper, Imagina. Fred, mas que esses processos, eles são inconscientes. Né? A gente às vezes não sabe que está fazendo isso, que está se sabotando, né? Sempre, nos casos aqui no consultório, às vezes a pessoa ela só se dá conta de que ela está se sabotando depois de muita reflexão, né? Então esse processo ele é totalmente inconsciente, tá bom? Nós temos aqui na clínica hoje, nós temos vários profissionais que atuam aqui hoje, né? Nós temos os fisioterapeutas, nós temos a Laiane, que é instrutora de pilates, nós temos a Uli, que é acupunturista, nós temos a Bruna hoje, que trabalha com nutrição, gestão esportiva, nós temos a Kelly, que é terapeuta ocupacional, nós temos a Carol, que é fisioterapeuta e trabalha com dermato, nós temos a Camila, que é uma excelente fisioterapeuta que trabalha com terapia manual, quiropraxia. Esqueci de alguém? Acho que não, né? Da Adri, né? A Adri, que é a nossa que cuida de todo mundo. A Liliane, que ajuda a gente aqui na limpeza, que tá até agora, até donou com nós, porque nós estamos aqui fazendo a live, ela queria limpar. Beijo, Lili. Beijo, Lili. Mas assim, essa atenção direcionada que eu falo é porque no momento que o paciente te procura, que você faz a anamnese, que você começa a trabalhar com esse paciente e você vê que esse paciente realmente não está tendo uma resposta esperada e você de repente já pede exame de imagem para saber o que está acontecendo, por exemplo, uma dor cervical que não melhora e essa dor esse exame de imagem também não te mostra nenhum tipo de alteração, tanto o médico como o fisioterapeuta, seja o nutricionista, seja o psicólogo, ele já tem que começar a pensar que pode existir um fundo emocional ali.
Já pode existir uma doença psicossomática instalada. Aí você se faz essa pergunta, esse paciente é para mim? Eu consigo tratar esse paciente? Ou eu vou ficar segurando esse paciente só para ganhar dinheiro? Olha que foda, cara. Pancada, hein? Olha que pancada, olha que responsabilidade, porque você está lidando com a vida. Às vezes ele vem e deposita toda a confiança em cima de você. E você realmente vai segurar aquele paciente para ganhar dinheiro? Galera, se eu não vejo que o paciente, eu tenho a humildade de falar. Se eu não faço, eu mando para quem faz. Eu não faço acupuntura. O meu conhecimento em relação à psicossomática é muito pouco ainda. Uli, é seu. E ela já ajudou muito paciente meu aqui, que às vezes estava com tratamento estagnado. Só que também é difícil do paciente confiar. Deles falar, nossa, mas a acupuntura, porque a acupuntura ainda, ela é, né? A fisioterapia agora que teve um boom, assim, né? Porque a fisioterapia também era desacreditada, né? A acupuntura chegou agora para mostrar realmente que as doenças, elas não são somente tratáveis, mas elas são passíveis de cura, né? Antigamente a gente tratava a doença, hoje a gente está buscando a cura mesmo, a gente está buscando melhora da qualidade de vida, a gente está buscando melhora da funcionalidade, né? Hoje a gente, às vezes, eu sou muito assim. Antigamente eu era muito ligado à dor, né? A dor para mim era o principal aspecto que eu olhava. Hoje, claro que a dor é um aspecto importante, até porque viver com dor é muito complicado. Mas eu busco muito a funcionalidade. É aquela senhora que vem para a clínica e fala assim, Fred, eu não consigo mais fazer comida para mim e para o meu esposo, por causa da dor no ombro. A gente começa a tratar. De repente ela fala, Fred, ainda tem dor, mas eu consigo fazer comida. Gente, melhorou função, melhorou atividade de vida diária. Então melhorou os aspectos emocionais daquela pessoa, porque ela se sentiu útil, ela se sentiu capaz de fazer alguma coisa, de cuidar dela e do marido. Então é aí que a gente está falando desse aspecto de atenção direcionada. É você conhecer o seu paciente, entender um pouco do problema dele e saber até onde a sua atuação ela é válida. Outra coisa que eu acho importante aqui, nós estamos muito acostumados a tratar doença, né? A gente vai procurar um acupunturista para quê, se eu não estou sentindo nada? É só uma dorzinha de cabeça, eu vou ali, tomo um remédio e tá tudo certo. A gente precisa aprender que o remédio, ele não vai te curar. Ele vai, às vezes, somente, principalmente no caso de analgésico, laxante muscular, né? Ele vai promover uma melhora, mas ele não vai chegar na raiz do problema. Tá? Dentro da acupuntura a gente busca causa? Não, a gente busca a causa da causa. Então, esse processo assim de procurar ter uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar, né? Isso tudo a acupuntura pode te proporcionar também. Até porque quando a doença se manifesta, ela não se manifestou de ontem para hoje. Né? Isso tudo começa ali dos corpos sutis, né? Na parte emocional, emocional e mental. E depois ela vai começando com um sintoma aqui, outro ali. Só que com essa cultura que a gente tem de cuidar da doença ou cuidar do sintoma, às vezes a gente deixa isso passar até que se manifesta de uma forma mais grave. Então tá aí a importância às vezes de, mas eu só tô com uma dor de cabeça, eu vou fazer acupuntura, mas é só um torcicolo, eu vou procurar um fisioterapeuta. Não, gente, tem que procurar, sabe? Porque depois, quando isso se tornar realmente, de fato, um problema sério, você vai ter muito mais dificuldade e muito menos qualidade de vida. Porque aí você já vai ficar dependendo de medicação, né? Não tô aqui falando mal de medicação não, tá, gente? Eu só tô querendo mudar a cabeça das pessoas, da gente trabalhar promovendo saúde. Minha família entrou aqui também, Dudu, a tia Paula lá em casa, Murilinho, papai, obrigado pela presença de vocês, Decinho. A Duda falou que tratar o ser humano sempre, é isso aí que a gente busca, né? Isso que a Uli falou é muito bacana, porque na verdade, antigamente a gente tratava muito sinal e sintoma só, né? Tá com isso, eu vou tratar isso. E hoje a gente quer tratar a causa, e aí a Uli veio com esse conceito, tratar a causa da causa, né? Olha que bacana, quando você trata a causa da causa, você realmente busca o foco do problema. E você tem um resultado, uma efetividade do tratamento muito maior. Você consegue ajudar o seu paciente muito mais. Então é essa busca. Não é somente você entregar, o paciente pagar um preço por uma sessão, né? Quando ele vem aqui, que você, minha sessão é tanto, né? Minha sessão é tanto. Que ele pergunta quanto que é a sessão. Na verdade, você não é o preço, você está entregando valor. Você está agregando valor na vida do paciente. E como é que você agrega valor na vida de alguém? Ajudando ele de fato, né? Às vezes você passa uma sessão inteira que você não põe a mão no paciente, você só conversa.
Né, Uli? Verdade. Você só conversa. Parece que é uma ligação de alma ali na hora. Você conversa, ele começa a te contar tudo. Parece que ele faz um despejo ali na hora. Verdade. Né? Fazer uma lavagem de coisa que estava há muitos anos. Aí no final da sessão ele olha pra você. Ai, tô mais leve, parece que até a dor diminuiu. Gente, aí vocês vão falar pra mim que a dor não tá ligada ao fundo emocional? Quem não tem essa visão, eu acho que tem que rever seus conceitos aí, né? Catule, minha amiga de infância. Fala benção, viu, Catule? Sou seu padrinho, respeita, hein? Tá grávida aí. Em agosto vem o Otto. Muito feliz mesmo por você e pelo Gil. Parabéns pela iniciativa, ela falou em oferecer informações de qualidade. Freud já disse, não há nada mais caro que a doença e a ignorância. Catule veio para enriquecer a nossa live aí. Muito bom. Catule é psicóloga, uma grande psicóloga, hoje mora em Barretos. Uma mulher hoje, mas foi uma adolescente muito inteligente, sempre muito, muito culta, fez psicologia. E eu tenho o prazer de ser minha amiga pessoal, sempre trazendo coisas pra gente aí. A dimensão do ser humano, que a gente vai falar um pouquinho agora, na verdade, é porque, na verdade, o ser humano, ele é uma coisa muito... Ele é um ser, né? Ele é um ser muito amplo, né? Existe a dimensão física, que é isso que nós tocamos, né? Que nós, às vezes, tratamos, né? Tá lá com dor no punho, vamos lá tratar o punho, né? Mas tá nem ligando pra que foi aquela dor. Quanto que começou, por que começou, onde começou, como dói, por que dói, tá? Vai tratar ali pra ganhar um dinheirinho no final da sessão, né? Tem a dimensão mental, né? Que é aquela dimensão que, às vezes, a gente tem dificuldade de ter acesso. E tem a dimensão espiritual. Mais uma vez, a gente não está falando de religião aqui, viu, gente? O espírito, ele não tem nada a ver com religião, né? O espírito é uma coisa muito maior. Religião foi uma coisa que padronizou, né? Católico, budista, né? Na verdade, o espírito é uma coisa que supera isso tudo, na minha opinião, né? Tem as dimensões mentais, né? Que é a dimensão da ação. Gente, a dimensão do pensamento e a dimensão do sentimento. Quantas pessoas querem, mas não conseguem fazer? Existe um bloqueio, principalmente diante de um problema, diante de uma situação que foi apresentada para ela. Seja na situação com o filho, com o marido, com ela mesma. Fred, eu quero fazer. Uli, eu quero fazer, mas eu não tenho forças para fazer. Então falta ação, né? Ela pensa que consegue, ela pensa em fazer, só que ela não tem força para fazer. Né? E às vezes um sentimento de negatividade, de incapacidade, de impotência em relação àquele problema. Ela começa a gerar uma sensação até de desvalorização. Eu não consigo resolver os meus problemas. Eu não consigo resolver os problemas da minha família. Eu estou incapacitada. Aí de fora fala, não, como é fraca, né? Não. Ao contrário. Ela está sendo muito forte às vezes para perceber que ela não é capaz de fazer aquilo. Só que às vezes chegam pacientes que às vezes não encontram esse paralelo, né? Encontra o problema, como a Uli já falou, que já está instalado, mas às vezes não soube de onde esse problema surgiu, de onde ele veio. Aí ali através daquela anamnese, por isso que eu falo que a anamnese e a avaliação é para mim a parte mais importante de um tratamento, ele começa realmente a se dar conta de que aquele problema às vezes veio daquela determinada situação, mas que por um motivo ou outro ele não teve condição naquele momento de resolver, de enfrentar, né? É muito comum, às vezes, o paciente me procurar, às vezes por indicação do pessoal aqui da clínica ou não, mas só dar um exemplo assim, é muito comum o paciente chegar para tratar uma dor no joelho e ao longo das sessões ele fala, interessante, porque eu tinha um zunido no ouvido já tem 20 anos e agora não, ele está diminuindo ou ele desapareceu. Então, esse é o nosso objetivo, né? Porque às vezes o paciente nem percebeu aquele sintoma e a gente já curou, entende? E às vezes pode parecer uma coisa muito complicada, mas na verdade não é. É óbvio que a acupuntura, tudo, como eu falei, base científica, requer muito estudo, muita disciplina. Já é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde com vários estudos científicos envolvidos nisso. Mas assim, os resultados sempre são surpreendentes, sempre, e um pouco por isso que o Fred falou, né? A gente abrange tudo durante uma sessão. Às vezes, como eu disse, o paciente nem sabe o que causou aquilo.
Mas através do diagnóstico, quando a gente faz um alcance mais extenso, né, que a gente não só fica preso na queixa principal, a gente observa a tipologia, a constituição do paciente, se é um paciente mais introspectivo, mais expansivo, né, até às vezes as marcas de expressão, se o paciente tem as ruguinhas aqui, é sinal de que é mais preocupado, né? Então, assim, são vários aspectos que a gente observa durante esse diagnóstico para poder criar um plano de tratamento para o paciente. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui, Fred, que as pessoas me perguntam muito, mas com uma sessão eu vou sarar? Óbvio que não, né? Dentro da acupuntura, assim... E você tem que ser muito... Você tem que ser muito... Não, persistente, você tem que ser muito honesto com o paciente. Sim. Porque às vezes ele busca uma cura milagrosa de um problema que já vem instalando há muitos anos, né? Não existe cura milagrosa, gente. Não existe. Tá? Foge de cura milagrosa. Os resultados são de fato surpreendentes. Uma primeira sessão já tem uma melhora muito grande dos sintomas, e porque obviamente numa primeira sessão eu vou trabalhar para o alívio dos sintomas, né? Mas o que eu quero que as pessoas entendam é que é uma coisa que a gente está trabalhando aqui para você ficar curado, totalmente curado. E ninguém, como disse o Fred, a gente não faz milagre, né, gente? Doutora Kelly entrou aí, Ulinha, falou assim pra gente, que lindo vocês falando, que orgulho de vocês. Kelly, você tem parte de culpa nisso aqui, tá? A doutora Kelly é a dentista aqui em Campina Verde, ela é uma profissional fantástica, que está sempre se atualizando. Hoje trabalha com terapia neural. Um dia participei, acho que de umas 2 lives que ela fez em relação a isso. E eu fiquei chocado, assim, com a quantidade de informações. Que é tanta bombardeio de informação, às vezes, que até chacoalha a cabeça da gente, viu, doutora Kelly? Porque é muita coisa para você aprender, para você mostrar pro seu paciente que existe, que, na verdade, tudo tem solução. Obrigado pela sua presença aí, viu, doutora Kelly? Muito obrigada. A dona Ivanete, que é a mãe da Catulha, entrou aí, chamou nós de amores. Te amo, dona Ivanete. Obrigado aí pela sua participação, tá? Então, gente, só voltando um pouquinho na questão das dimensões mentais, nós falamos da dimensão do ser humano e agora a dimensão mental. A priori, nós, diante a um problema que é colocado, que é imposto na vida da gente, nós sentimos, né? Nós sentimos aquilo, né? Seja a perda de alguém, seja um problema financeiro, seja um problema com o filho. Depois nós pensamos, como que nós vamos fazer para resolver aquele problema, né? Tem que existir uma lógica. Por que que muitas vezes as disfunções emocionais, psíquicas, elas são instaladas mais rapidamente? Porque às vezes não existe uma lógica, não obedece a essas dimensões mentais, né? Então você primeiro tem que sentir, não, eu estou magoado, né? Estou ferido, é uma coisa que fizeram que eu não gostei, mas aí eu vou pensar, como que eu vou resolver aquele problema, né? E depois colocar de fato ação para resolver, né? Muitas vezes nós pensamos, nós sentimos, mas nós não nos atemos ao pensamento, nós não nos permitimos pensar sobre aquele problema. Não, vou esquecer, vou enfiar aquilo debaixo de um pano, de um tapete, aquilo não é comigo. Mais tarde isso vai te dar uma resposta, que seja uma resposta. Isso acontece muito com câncer, viu, gente? Isso acontece muito com câncer, que depois a gente vai falar. Câncer e doenças degenerativas. Degenerativa. Alzheimer, Parkinson. E interessante, né? Interessante para o lado negativo, óbvio, que são doenças que hoje em dia a ciência não explica. A ciência tem dificuldade em lidar tanto com diagnóstico, quanto com medicação, quanto com cura, né? Então é um caso a se pensar, tá? É conhecer-se para curar-se mesmo. Doutora Kelly falou uma coisa bacana aqui também. Hipócrates disse, eu quero curar o que me adoeceu. Muito bacana também isso, né? Porque na verdade a cura mesmo, ela só é proposta quando realmente encontramos a causa daquilo. Como a Uli sempre fala, que eu gosto muito, a causa da causa, né? O corpo paga o preço, a Caturi falou, e paga mesmo, viu, gente? Porque isso aqui é matéria, né? E nós, às vezes, com sentimentos mal direcionados ou mal organizados ou mal digeridos, eles acabam, nosso corpo, nosso físico acaba pagando a nossa máquina, que eu acho o ser humano uma máquina perfeita, eu acho o corpo humano uma máquina perfeita. Cada vez que eu estudo mais eu me apaixono e menos eu sei, parece. Se você não seguir uma lógica de sentimentos, de pensamentos e de ações, você acaba desenvolvendo problemas, você acaba causando disfunções, você acaba trazendo doenças psicossomáticas que são de... Uma coisa bacana que eu coloquei aqui para vocês que é como a dor, né, principalmente a dor crônica,
né? Aquela dor que se arrasta lá por mais de 3 meses e que o paciente vem sofrendo, mas muitas vezes culpa do paciente, que ele não procura uma ajuda, ele acha que aquela dor vai desaparecer milagrosamente e aquela dor só vai se intensificando. Ah, mas eu trabalho, não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu moro na fazenda, não tenho tempo de vir, aquela dor vai se intensificando, né? Então a dor ela começa a se cronificar, né? Ela começa a gerar disfunções em outros locais, a mesma distância. Isso fala muito na quiropraxia, mas eu não vou falar daquilo agora não, senão eu empolgo mais. A gente trouxe aqui para vocês, na verdade, o ciclo da dor. Como a dor, ela leva à depressão, né? Então, o paciente que ele tem uma dor crônica, né? Ele entra num processo chamado de cinesiofobia. O que é cinesiofobia? Medo de mexer, né? Medo de se exercitar, né? Então quer dizer que se eu fizer uma leve flexão com a minha coluna, minha dor vai aumentar, né? E tem médico, e o médico hoje ele tem uma fala ainda que atinge muito o consciente, o subconsciente do paciente. Quando o médico fala, você não pode andar que sua hérnia de disco, porque a hérnia hoje é o mal de todos os males, sua hérnia vai estourar. Nossa, o paciente ele fica acamado. Então olha o poder que tem a fala, olha o poder que traz a fala para o paciente que confiou no médico. E ele falou para mim que se, doutor, chega aqui na clínica, se você mexer na minha coluna, minha hérnia vai estourar. Então quer dizer, se sente completamente incapaz, porque se aquele paciente já criou raízes nesse pensamento e eu vou fazer qualquer coisa com aquele paciente que vai causar dor, ele vai falar que a culpa foi da fisioterapia. Mas às vezes aquilo já está tão intrínseco nele que na verdade é emoção, é o próprio pensamento que fez aquilo com ele, de um movimento trazer dor, né? Se ele não mexe, se ele tem a cinesiofobia, basicamente ele entra em inatividade, né? O corpo entra em inatividade, né? Isso vai gerar ansiedade. Por quê? Nossa, mas quando que eu vou poder fazer outro exercício, um exercício físico? Quando que eu vou poder ficar livre dessa dor? Ele começa a entrar num estado de ansiedade. Esse estado de ansiedade, ele vai criando problemas como o problema de sono, né? Ele diminui a quantidade, o organismo diminui a produção de melatonina, aumenta a quantidade de cortisol no corpo. O cortisol, nós sabemos que em níveis bons eles regulam pressão, eles fazem a produção ajudam na produção de insulina, de hormônios, mas em níveis ruins, níveis altos, ele é maléfico para o organismo. Essa baixa produção de melatonina gera dificuldade de sono, diminui ainda mais a produtividade ao longo do dia do paciente, porque ele vai trabalhar mais cansado, ele vai trabalhar com mais sono, a mulher vai cuidar da casa com mais sono. Isso vai gerando para ela um quadro de depressão. Se eu tenho um quadro de depressão, se eu tenho pensamentos negativos, se eu tenho pensamentos de ansiedade, isso vai refletir diretamente no meu estado de tônus muscular. Ou seja, eu vou ficar mais tenso, mais contraído. Consequentemente, vai aumentar a minha dor. Olha a dor aí de novo. Aí eu volto da depressão para baixa produtividade, problema de sono, ansiedade, inatividade, cinesiofobia e dor de novo. Então o paciente ele fica nesse ciclo eterno, né? E se ele não procurar uma ajuda, seja dentro da fisioterapia, na medicina, na acupuntura, para tentar sair desse ciclo, ele vai ficar com esse ciclo às vezes pro resto da vida dele. Tomando medicamento para camuflar, mais uma vez, não sou contra medicamento, eu acho que o medicamento é muito importante em determinada fase do tratamento, né? Mas tem pacientes que eles começam a usar medicamento como muleta mesmo. Como uma coisa assim, eu vou tomar minha fluoxetina, eu vou tomar meu remédio para poder me livrar ou mesmo até sair daquela realidade, né? E na verdade ele tem que buscar profissionais que conheçam, que entendam daquele problema muitas vezes para poder ajudar ele no tratamento. E esse ciclo também ele está muito relacionado com a neuroquímica, com a química do cérebro, né? Com a produção dos hormônios de bem-estar, como a serotonina, a ocitocina. Quando o cortisol está em excesso, como o Fred falou, e isso é causado por situações de estresse que são geradas pela inatividade e como um ciclo mesmo, o cortisol ele atua diretamente no cérebro e na região onde é produzido esses hormônios do bem-estar. Então, ele trava a produção de hormônios. Gente, isso é uma questão assim, do nosso cérebro reptiliano, questão de sobrevivência, né? Libera muita adrenalina, por exemplo, quando ele está caçando, ele está se defendendo. Então, isso de fuga, é né? instinto, é instintivo. Então, ele não pode produzir hormônios de bem-estar quando o cortisol está alto. Só que quando isso descontrola, isso descompensa, é onde a pessoa está sempre ansiosa, está sempre
tendo sempre dores, porque realmente a química do cérebro influencia muito nessa produção hormonal, né, que leva a pessoa a ter cansaço sem fazer nada, a dormir à noite e acordar cansado, ou a não dormir à noite. Então tem este ciclo também relacionado com química do cérebro. Esse ciclo que a gente falou só foi para dar um exemplo de como a dor ela pode ser realmente incapacitante e como a dor ela pode gerar problemas como depressão, né? Então nós falamos aqui da dor, cinesiofobia, inatividade, que leva a ansiedade, que leva a problema de sono, que leva a baixa produtividade do paciente, que leva a depressão e que leva esses pensamentos negativos, alteração do tônus muscular, a pessoa fica muito rígida, muito travada e começa a gerar dor, né? Gente, vamos lembrar aqui, mais uma vez, tá? Isso é patológico, tá? Você está com uma doença, né? Isso. Você, não é uma coisa assim, daqui a pouco eu vou tomar ali uma dipirona e vai passar. Não é assim que funciona, tá? Precisa ser visto, precisa ser curado, porque olha esse ciclo, olha a gravidade disso. Tanto o ciclo da dor, da doença, no caso da dor, como da produção de hormônios, né? Isso é incapacitante mesmo, tá? E você tem que pôr na sua cabeça que você não é preguiçoso, que você, sabe, porque muitas vezes fulano fica deitado o dia inteiro, não quer sair para fazer nada. Isso tem que ser, primeiro você tem que aceitar isso e depois buscar ajuda. A questão que a gente não vai debater aqui agora, porque é um tema muito complexo, que é um tema muito complexo, pelo menos para mim hoje, eu não tenho conhecimento total para falar, mas eu estou constantemente, eu quero buscar isso mais. É a questão da importância não, do que a gente não sabe, do que está dentro do inconsciente, do subconsciente da gente. Nós temos um mundo nesse inconsciente, nós temos um mundo nesse subconsciente. E nós ainda não temos a total arma para poder ir lá e acessar esse inconsciente, o subconsciente dos nossos pacientes, do nosso cliente. Muito menos a pessoa que está passando por um quadro, por um processo de saúde e doença, ela também não consegue acessar, né? Então, às vezes, o problema está muito mais embaixo mesmo, está muito mais guardado, e às vezes tão guardado que essa acessibilidade ela fica muito difícil, né? Então, às vezes, se o paciente ele não se propor a uma melhora, uma cura, uma ajuda de fato, ele não abrir o seu corpo para essas implicações, seja da acupuntura, seja da fisioterapia, essas implicações terapêuticas, dificilmente ele vai sair desses ciclos que a gente falou. Tá? Tanto pacientes quanto profissionais. Tá? Onde o Fred falou, assim, da gente sair da caixinha e parar de se automedicar. Eu fui 2 anos atrás, eu fui no médico, ele passou tal remédio, vou tomar de novo. Não é assim que funciona. A relação que a gente tinha falado, por isso a importância de buscar também a ajuda psicoterapêutica. Nossa! Catuli, quando nós falamos do psicossomático, eu não vejo uma abordagem melhor do que a acupuntura e o psicólogo nesse momento, a psicoterapia. Por quê? Porque na verdade são essas técnicas, né, essas terapêuticas, essas terapêuticas que vão realmente acessar aquilo que a gente acabou de falar, que é realmente às vezes o subconsciente das pessoas, né? Está ali na linha de frente, o paciente, o cliente, ele te procurou por uma determinada situação, seja de dor, seja de qualquer outro tipo de disfunção, ele está entregando praticamente a vida nas suas mãos. Então você tem que dar seus pulos e saber até como orientar e encaminhar. É aquilo que a gente falou. Se eu não sei, eu vou entregar para quem sabe fazer. Porque na verdade não é eu que estou em jogo, é ali a saúde do nosso paciente que está em jogo, né? Vamos falar, buscar diferentes frentes de ajuda. É isso que a gente está tentando fazer, viu, Catulha, aqui em Campina Verde. A gente está tentando sair um pouco da caixinha, dessa caixinha que até hoje existe aqui, que o paciente vem na clínica ou vem no consultório, eu trato, faço o que eu falo e vai embora. Não, vamos tentar abrir mais um pouquinho esse leque, vamos tentar ver se essa caixinha, o que tem lá de fora dessa caixinha? É isso que a gente está tentando fazer aqui. E mostrar para os profissionais que isso é importante, né? A doutora Kelly faz isso muito bem aqui em Campina Verde. Falar um pouquinho que a gente já tinha falado, mas realmente da relação das emoções no tônus muscular, né? Como as emoções elas podem interferir no tônus muscular e na função muscular e no movimento geral do corpo e criar disfunções, né? Isso é um ramo da fisioterapia
que a gente chama de cinesiologia aplicada, né? O que é essa cinesiologia aplicada? Nada mais é do que estudar como o estado emocional interfere diretamente nas ações musculares. Resumidamente, quando eu tenho emoções e sentimentos positivos, né? Quando eu estou feliz, com pensamentos positivos, confiante a um determinado momento ou situação da minha vida, ocorre uma ativação melhor do meu tônus muscular, consequentemente melhor ativação e a performance muscular, e consequentemente eu levo uma diminuição do risco de disfunção, que essas disfunções consequentemente vão gerar quadros álgicos, quadros dolorosos. E, em contrapartida, quando eu estou triste, com pensamentos negativos, deprimido, essa ativação muscular, do tônus muscular, ela diminui. Isso leva a uma menor performance muscular e, consequentemente, um aumento dos riscos de desenvolver disfunções e, com isso quadros de dor e incapacidade. Então, por aí vocês já começam a ver a importância. Tem um livro que chama Arte da Guerra. Eu gosto muito desse livro, ele, num capítulo dele, ele fala justamente sobre essa influência que tem as emoções as emoções no aspecto do tônus muscular. E também fala, que depois a gente vai falar um pouquinho, de como o padrão respiratório interfere nas emoções e como as emoções interferem também do nosso padrão respiratório. E se a gente for pensar no padrão respiratório como sendo uma das coisas mais importantes, das fisiologias mais importantes do corpo, porque nós nascemos, o primeiro ato ao nascer é o quê? Uma expiração profunda, né? E quando nós morremos também, o último ato é uma expiração profunda. Então, nós nascemos respirando e nós morremos respirando. E interessante disso é que a gente passa a vida toda respirando errado. Mas a gente vai falar disso mais pra frente um pouquinho. Só comentar um pouquinho a respeito da parte de tônus muscular. Dentro da medicina chinesa, o órgão responsável, isso, gente, de uma forma assim, muito simplificada aqui, tá? Peço aí meus colegas, mas assim, o órgão responsável pelo tônus muscular, né? Não só dos músculos, mas também articulações, as aponeuroses, fáscias, etc., está totalmente, diretamente ligada aos nossos órgãos, aqueles 5 órgãos que eu falei no início. Tá? Então, por exemplo, o fígado ele é responsável por nutrir os músculos da aponeurose e articulações durante o processo de transformação de energia. Então, se você tem um sentimento de raiva, né, ou um sentimento de preocupação metabolizado pelo órgão fígado, isso vai afetar diretamente a produção de energia, a diferenciação das energias e vai afetar os músculos dentro da sua função ian do fígado, que é a nutrição e assim como também a contração muscular, etc. Então, assim, outra visão, mas falando a mesma coisa, mas para você entender como realmente a emoção afeta o fígado, que afeta também o tônus muscular. E essa questão que a gente está falando é a questão até mesmo também de estímulos elétricos, né? Porque, na verdade, a gente parte do pressuposto que o nosso sistema nervoso ele é o maestro do corpo e ele está completamente, ele está completamente, ele está completamente dentro ali da questão das emoções, direcionado com o córtex sensorial e tudo mais. Você tem um aumento ou diminuição da quantidade de estímulos que garante a manutenção do tônus muscular de uma maneira geral. E esse tônus muscular é que ele vai determinar se existe uma estabilização bacana tanto das articulações como de todas as outras estruturas que tem no corpo. Por exemplo, a fáscia, hoje nós sabemos que é uma estrutura completamente contrátil e ela tem um papel dinâmico muito importante no organismo. Então, quando você começa a segmentar para estudo, mas depois você volta no balaio, tudo junto, e vê que nada é indivisível, começa a ficar... Dá até medo, mas é uma coisa muito linda, porque você perfeito demais. Né? Porque você começa a ver que tudo tem uma ligação, que nada ali é uma coisa à parte, mas tudo é junto, é tudo globalizado. Oi, Yuli, parabéns pela iniciativa e pelo conteúdo. Sua filha tá ali ainda, ó, ela falou. Obrigado aí, Marta, pela sua presença. Gente, muita gente entrou aí, o Tarnier. Obrigado, Tarnier. Tarnier é um amigo meu, médico. Acho que todo mundo conhece o Tarnier, devia até ser político, viu, Tarnier? O Valdir, muita gente entrou aí, Moisés falou que tá precisando disso, acho que é isso que precisa. Obrigado pela participação de vocês aí, viu, galera?
Eu queria falar um pouquinho a respeito dessa energia, tá? Só para deixar assim claro nessa primeira live, também muito superficialmente, de onde vem essa energia que essas pessoas estão falando aí, né? Primeira coisa, dentro da acupuntura a gente trabalha com meridianos, que a gente chama de mares de energia. Eles passam no nosso corpo, eles atravessam, eles giram no nosso corpo, assim como os vasos sanguíneos, por onde passam as veias, né, por onde passa o sangue. Então, esses meridianos, eles carregam a energia, que essa energia vem do nosso metabolismo, certo? Tudo que está em movimento é elétrico, então tudo que está em movimento gera energia, os nossos órgãos funcionando, o nosso sangue circulando, então essa é a energia que a gente trabalha na acupuntura, não é a energia, né, de uma forma de religião, novamente. Gente, não tem religião é aqui, só tá? ciência. É ciência. E é muita ciência. Então, e essa energia, ela precisa ser metabolizada, distribuída, de acordo com a função que ela tem dentro do nosso organismo, né? Então, nós temos a nossa energia de defesa relacionada à imunidade, nós temos a energia que está relacionada à contração muscular. Então, essa é a energia que a gente trabalha. E outra coisa, já foi cientificamente comprovado que esses meridianos de energia, meu vídeo foi encerrado. Foi encerrado aqui no Instagram, gente. Já já a gente volta ali. Vamos ver se a gente consegue voltar. Pera aí. Vamos ver. Pronto. Mas então, esses meridianos, eles são formados no primeiro momento da nossa divisão celular, após a fecundação, tá? No momento de divisão celular, diferenciação. E esses meridianos, eles são formados por colágeno tipo 2 e células do tipo GAP, tá? E por dentro passa água ionizada. Por isso a capacidade de transmitir energia dentro do nosso sistema. Não tem nada a ver com religião, com espiritualidade, é tudo científico, tá bom? Gente, caiu um pouquinho aí, porque eu acho que a gente passou já do tempo, mas a gente tá falando mais que isso. A gente tá empolgando. Caiu aqui a live do Instagram, mas já voltou. Então quem quiser ir pro Instagram pra continuar a live vai ser muito bem-vindo. O pessoal tá entrando aí de novo, tá? Desculpa aí por ter caído aí, essas coisas acontecem. Só pra gente voltar naquela conclusão, pra gente finalizar aquela parte da questão do tônus, é realmente entender como as emoções e como isso pode interferir basicamente no estado de saúde de uma forma geral do nosso corpo, né? Como a tristeza, a angústia, a ansiedade, também como a alegria, a felicidade, o pensamento positivo, o otimismo, isso pode interferir na questão do aparecimento ou não das dores, né? Então é manter-se bem, é conhecer o seu corpo, é conhecer as suas limitações e não deixar que essas limitações traduzam aquilo que você é, né? Mas entender que às vezes nós somos limitados sim, né? Tanto na questão de conteúdo, como na questão de instrução, no físico, né? Nós temos nossas limitações. E exercitar muito bem, né? Fazer atividade física regular, alimentar muito bem e buscar boas energias. E principalmente, galera, buscar pessoas que são boas, com energia boa para estar perto de você. Porque pessoas que eu chamo de pessoas tóxicas é uma das coisas que mais interfere no seu fluxo energético. Na minha opinião, posso estar falando besteira aqui, estou com acupunturista aqui perto de mim, mas eu sinto muito quando eu tenho pessoas que às vezes são muito negativas, isso me atrapalha, parece que me cansa, entendeu? Eu gosto de gente otimista. Isso é cientificamente comprovado, até dentro também da física quântica, né? A vibração, o universo não entende a palavra inveja, a palavra raiva, não, mas a gente emite uma vibração através dessa mesma energia que o nosso corpo produz. E isso afeta bastante a energia do outro, principalmente quando nós estamos mais sensíveis, né? Na mesma vibração. Às vezes alguma coisa aconteceu, a gente não está legal no dia, a gente acaba sentindo um mal-estar e cientificamente comprovado. Esse comentário do Fred não é besteira. Falar um pouquinho que a gente tinha falado aqui da relação das emoções com o padrão respiratório, né? Teve um pesquisador chamado de Lowen, em 2007. Tudo que a gente tenta buscar aqui na live, galera, a gente tenta buscar com as comprovações científicas, né? Não é o que eu acho ou o que a Uli acha. São coisas que realmente foram estudadas, validadas, né? Então, Lowen falou e explica as emoções que elas atuam diretamente sobre o ritmo, profundidade das respirações, né? Então, ele exemplifica da seguinte maneira. Quando você está muito relaxado diante de alguma coisa, ou muito otimista, ou muito tranquilo em relação a um determinado problema, você tem um padrão respiratório mais suave, mais lento.
Basicamente, a respiração, um dos órgãos mais importantes para a respiração é o nosso diafragma. Só que também a gente nunca vê o diafragma de forma isolada, porque o diafragma é o que divide ali a cavidade torácica da cavidade abdominal. Quando eu tenho uma incursão boa do diafragma, quando eu não tenho um diafragma tenso, claro que isso vai repercutir diretamente nas vísceras, né? Até mesmo através da inervação ali do frênico, que vai inervar cápsula de fígado, que vai inervar até mesmo cápsula de ombro. Então olha que bacana, se eu tenho emoção forte de negatividade, de alguma coisa que ela vai acarretar diretamente numa respiração mais forte, numa respiração mais intensa, isso vai fazer com que o meu diafragma às vezes fique mais tenso, mais contraído, e eu começo a gerar espasmo ali naquele diafragma. Consequentemente, ele está diretamente ligado, né? A região direita, a cúpula direita do diafragma está em íntimo contato ali com a região da cápsula do fígado. Isso vai fazer com que eu tenha uma disfunção do meu fígado. Eu tenho o nervo frênico, alguns nervos do nervo frênico ali, alguns ramos vão inervar a cápsula anterior de ombro. Então, se eu tenho uma disfunção ali do meu fígado, consequentemente eu vou gerar estímulos aferentes ali para a região anterior de ombro e vou gerar dor. Então, o paciente chega ali por algum problema que ele teve, estou com dor no meu ombro direito, né? E você não faz uma anamnese bem feita, você não quer saber da história daquele paciente, porque ele veio até ali, você começa a tratar o ombro direito e sem resposta, sem nenhum tipo de melhora. Mas na verdade, às vezes o problema dele está no padrão respiratório, está no diafragma, né? Ou um problema na cervical ali, que está gerando alguma situação complicada na vida dele, que realmente ele está hiperventilando, está fazendo com que as incursões respiratórias fiquem mais fortes, está gerando completamente ali uma região de espasmo de diafragma. Isso vai gerar alteração do músculo que a gente tem mais profundo, que chama psoas. O psoas, teoricamente, é um trilho para o rim, né? Para a mobilidade do rim. Na verdade, quando a gente fala de víscera, a gente fala de motilidade, e isso vai acarretar diretamente alterações ascendentes para a região do nervo frênico, né? Porque é o meu diafragma que está em comprometimento. Para o meu nervo frênico vai gerar a raiz nervosa de nervo frênico está ali em C3, C4, e eu vou começar a ter dor na minha cervical, às vezes por um problema de diafragma, um problema de psoas. Então, isso tudo provocado às vezes por uma alteração emocional. Então, é por isso que eu falo, quando a gente começa a estudar separado, só para termos de estudo, e a gente começa a juntar tudo, além de ser às vezes bem assustador, fala, nossa, mas é isso? Isso é bruxaria? Isso né? Aí eu vou lá, falo, mas eu tô com dor aqui, tô mexendo lá no meu psoas, né? Mas o que você tá fazendo aí, doutor? Tá mexendo aí na minha barriga, tá? Tô com dor na cervical, calma. Aí ele não acredita muito, né? Aí já não acreditar já é uma parte que complica, né? Porque você não ter crença e não acreditar num determinado tratamento é uma coisa que é muito complicada. Mas ele viu que deu uma resposta ao resultado depois. Ele fala, nossa, mas você começou a mexer aqui e melhorou aqui, mas o que é isso? É bruxaria, né? Não, na verdade isso é fisiologia. É você conhecer que realmente o corpo ele tem as suas demandas globais. E se a gente não começar a entender isso, qualquer profissional de saúde, você não vai ajudar seu paciente de fato. O diafragma também está relacionado com sustentação, né, da nossa parte cardiorrespiratória, coração e pulmão. E o pulmão ele capta oxigênio, é indispensável para a transformação e diferenciação das energias. Então você se alimenta e você respira para poder quebrar esses alimentos, absorver os nutrientes e formar as energias. Então, quando você não respira da forma correta, isso pode acontecer até pelos aspectos da ansiedade, do estresse ou outra emoção, pela fragilidade muscular do diafragma, né, alguns outros fatores. Você também não vai estar metabolizando a energia da forma correta. Não vai estar aproveitando os alimentos que você ingere de forma correta, porque está tudo ligado. Você pode se alimentar corretamente, mas você pode estar com a sua respiração deficiente. Então, no processo de transformação das energias, vai ter uma deficiência também em todo o sistema. A relação até o sistema nervoso simpático também, né? Quando a gente tem alguma alteração emocional e tudo mais, o sistema nervoso simpático, que ele é o sistema nervoso autônomo, que ele é dividido em simpático e parasimpático, mas falando um pouquinho mais do parasimpático, que é uma das funções do sistema nervoso simpático e parasimpático, é a inervação visceral. Você começa a ter problemas realmente em vísceras, você começa a ter... Então, o diafragma ali como sendo o pilar de tudo, como sendo todo um órgão responsável pelas incursões respiratórias, e eu vou determinar essas incursões respiratórias pelo meu estado emocional, se eu vou estar mais lento ou mais profundo, isso vai ter uma resposta, claro, nos meus órgãos e, consequentemente,
de forma ascendente, eu posso levar estímulos, hiperestímulos pro nervo vago. O nervo vago está ali nascendo entre C2 e eu também realmente começar a ter disfunções naquela região. Ou vice-versa, é o contrário. É complicado às vezes entender todas essas analogias, mas é uma coisa que tem muito sentido quando você começa a pegar realmente na prática do negócio. A Bruna entrou, que é a nossa Nutri aqui da clínica. A Bruna é uma nutricionista muito top, que está atendendo na clínica aqui uma vez ao mês. Ela é especializada em nutrição esportiva, mas ela trabalha com obesidade, diabetes, hipertensão, criança, gestante. É uma profissional top de linha que eu recomendo muito. Muito obrigado pela sua presença aí, viu, Bruna? A gente vai falar um pouquinho só dessas emoções, do sentimento e disfunção, né? O que é que às vezes cada disfunção, cada patologia, ela pode estar relacionada a algum tipo de emoção, tá? Por exemplo, a questão da anemia, né? Ela pode estar relacionada com a falta de confiança em si mesmo. Então, aquela pessoa que ela não confia muito no que ela está fazendo, nas suas escolhas, no seu poder de decisão, aquela pessoa realmente que ela às vezes depende de outras pessoas para decidirem coisas para ela. Ela pode começar com um quadro de anemia. O câncer, associado a ressentimento profundo ou perda irreparável. Isso acontece muito, gente. Isso é uma história muito rápida que eu vou contar. Eu não sei se vocês conhecem o Dr. Hammer. O Dr. Hammer foi um dos idealizadores da leitura biológica e da medicina tradicional, da medicina germânica. E ele começou esse estudo quando ele perdeu um filho. E depois que ele perdeu esse filho, ele viu que ele teve um câncer de próstata. Então ele viu que isso poderia estar ligado com o fundo dessa perda do filho, ou seja, uma perda irreparável. Ele começou a fazer vários estudos em relação a ressonâncias magnéticas e viram que problemas emocionais, elas hiperativam e hipoativam áreas do cérebro. Isso, consequentemente, eu vou ter um respaldo de estímulos diferentes para determinadas áreas e para determinados órgãos, fazendo com que ocorra ou não disfunção ou processos patológicos, né? A bulimia, raiva de si mesmo, crença que nunca é o suficiente. Então isso acontece muito às vezes com adolescente. Por que a bulimia está muito ligada à adolescência, à pré-adolescência, né? Justamente por causa disso, porque às vezes esse conceito de ter raiva de si mesmo, de nunca ser bom o suficiente, tanto para a família como para os amigos, mas principalmente para ela mesma, começa a desencadear essas doenças. Quer falar alguma coisa? Não, é só que tudo isso tem relação também com os órgãos dos 5 elementos. Tá? Mas eu não vou entrar nesse quesito agora, porque realmente vai ficar mais complicado, então uma outra oportunidade eu explico. Por exemplo, o rim tem relação, a tristeza com relação ao rim, a preocupação excessiva, a raiva, a insegurança, tem com o fígado, o medo. Enfim, todas essas emoções elas estão ligadas a um órgão, mas eu não vou entrar nisso agora porque aí senão vai estender bastante aqui. O problema de infecção urinária são aquelas pessoas que às vezes ficam guardando dores e mágoas para si mesmo, né? Problemas ósseos, gente. Problemas de osteoporose, problema de osteopenia. É um sentimento muito grande de desvalorização em relação a si mesmo, em relação a situações ou pessoas da sua vida. Então aquela pessoa que ela se sente desvalorizada em relação a determinada situação. Ela pode começar com um problema de osteoporose. Problemas musculares, né? A gente ressalta aí a fibromialgia, né? A fibromialgia hoje é uma doença estudada, mas ainda não muito bem entendida pelos profissionais. Eu já vi médico pedir exame para detectar fibromialgia. Como o caso de todas as doenças degenerativas, infelizmente. Né? Não existe exame, gente, laboratorial, exame de imagem que vá detectar fibromialgia, tá? Isso não existe ainda. Fibromialgia, você diagnostica fibromialgia apenas por achados clínicos, né? Palpação, os tender points, você saber funções viscerais, como eu disse, uma bexiga hiporgênica, um intestino irritável, fadiga muscular, tudo isso está relacionado com a fibromialgia. E como é que esses problemas musculares eles começam? São pessoas que se sentem impotentes em relação aos seus problemas, né? Aquele negócio que a gente falou, né? Ele conhece o problema, mas ele não tem, às vezes, ação para resolver. Então ele se sente impotente, ele não se sente capaz ou não se sente com força suficiente para poder resolver aquele problema. Síndrome do intestino irritável,
também está diretamente relacionado com o estresse emocional. Muito, 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 muito. Muito, até porque a gente fala assim, o cérebro, o intestino é o segundo cérebro, né? Então ele metaboliza muito, até a produção de hormônios de bem-estar, então... Serotonina. Exatamente, Serotonina. O intestino tem que cuidar muito bem dele, viu, gente? É uma víscera muito importante. Lembra? Tudo tem, né? Mas... Lembra aquela frase que os antigos falavam, tô enfesado? Na verdade, o enfesado é realmente em relação... O estudo, né? Hoje é em relação à flora bacteriana. Hoje é muito comum, as pessoas têm uma diarreia recorrente, ou então tem um intestino... E às vezes não percebe... Vai lá, come alguma coisa, toma um laxante, e isso vai passando, isso não pode. E tem a diarreia, ou às vezes prisão... Ela fala assim, é a coisa que eu comi. Na verdade, isso é completamente emocional, né? Ou da sua flora bacteriana ali. Se tem uma flora bacteriana que ela está causando algum tipo de disfunção intestinal, eu tenho que saber que aquela flora bacteriana é extremamente importante para a produção segura de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, se eu não tenho produção segura de serotonina, como é que eu vou ter bem-estar? Aí eu fico realmente enfesado, né? Mas hoje tem o transplante de fezes, viu, gente? O dia que eu fiquei sabendo, mas na verdade não é transplante de fezes, é transplante de flora bacteriana. Você pega uma flora bacteriana de um paciente boa e transplanta para um paciente que não tem uma flora bacteriana legal. Mas antes de fazer acupuntura. Mas chama transplante de fezes. Eu fiquei chocado o dia que eu fiquei sabendo disso. Mas existe sim, tá? Então, falando um pouquinho da anamnese mesmo, que é a importância de você realmente ouvir as queixas do seu paciente, o que ele vem te trazer, né? E também, gente, uma coisa que a gente fala, que o Madauli estava comentando esses dias, que é a questão da responsabilização. O paciente não é culpa dele, isso não é culpa dele. Ele vem para um determinado, procurar uma ajuda terapêutica, e ele coloca todas as fichas em cima daquele profissional. Só que ele esquece que o principal autor tem que ser ele mesmo. Então ele tem que se responsabilizar completamente pela melhora dele. É claro que o fisioterapeuta, que o acupunturista, que o médico, que o nutricionista, que o psicólogo, ele vai ter a sua parcela de responsabilidade. Mas se ele não começar a se responsabilizar pelos seus problemas, por aquilo que ele vive, muito dificilmente ele vai melhorar, né? É aquele negócio que eu falo, eu dei alta para o meu paciente, agora você vai começar a fazer um tratamento com um psicólogo, eu acho que vai ser bom para você, né? É um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Ou você vai agora fazer uma terapia com a URI, de acupuntura, ou você agora vai para um pilates fazer exercício físico. Aí eu encontro com ele dali um mês, ele... minha dor voltou. Tá, você fez o que eu pedi? Não tive tempo. Não se responsabilizou. Como é que você quer melhorar? E a gente escuta muito assim, mas eu fiz a fisioterapia, eu sarei, então ele falou para eu vir fazer acupuntura, mas eu acho que eu não tenho necessidade. Né? Então a gente tem que repensar isso. Eu acho que eu não tenho necessidade. A pessoa foi procurar uma ajuda e agora ela está se autoterapia. Ela está fazendo uma autoterapia. Eu acho que não precisa. Então, se eu vou deixar para quando eu estiver sentindo alguma coisa. Gente, não é assim. Ó, o Bulucão entrou. Ei, Buluca! E aí, Buluca? Bem-vindo, cara. Então é isso. A gente precisa cuidar da doença. É melhor você procurar enquanto você está bem do que esperar a doença voltar, né? Então, e quando ela volta, gente, ela volta mais grave, não tem como. Então a gente precisa mudar isso também. É óbvio que nós entendemos que hoje em dia a gente está passando por momentos muito complicados, a gente tem falta de tempo, às vezes tem outras prioridades, mas se você não cuidar, é aquela frase assim meio clichê, mas se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde agora, depois você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. É verdade. Isso é uma frase muito certa. Galera, eu acho que a gente vai finalizando por aqui, né, Uli? Porque senão vai ficar muito extenso. A gente já tá mais de 1 hora na live já. 1 hora e 46 minutos. Mas eu adorei. 1 hora e 16 minutos. Adorei, gente. Foi ótimo. Eu também gostei bastante. Eu gosto muito. A Uli tá tomando gosto pelo negócio. Agora ninguém vai segurar ela. Eu espero que tenham gostado dessa primeira abordagem. Porque, na verdade, como a gente falou, é um mundo que a gente tem que trazer para vocês. O pessoal tá falando aqui, ó. Parabéns pra vocês, a Fabrícia, a May, obrigado. Fabrícia, tô com saudade de você. Vem me ver aqui na minha clínica nova, viu? Na minha clínica nova. É nossa, mas a clínica não é de ninguém, a clínica é nossa. Eu queria, assim, que vocês depois deixassem comentários, mandassem mensagem pra mim ou pra Uli, falando de temas que vocês gostariam também que a gente falasse pra vocês. Pra não ficar uma coisa chata e pra não ficar somente um diálogo entre nós dois aqui. O negócio ser realmente um diálogo, bate-papo com vocês. Porque nós fazemos isso aqui, galera,
É claro que nós ganhamos com isso muito. Experiência, conteúdo, a gente busca. É claro que é um ganho de uma via de mão dupla, mas nós fazemos isso para vocês. Então nós queremos que vocês participem sempre, porque é uma coisa que vocês podem até referenciar para outras pessoas que não assistiram. Ah, chegou minha avózinha lá, tá com uma prisão de ventre, não sara, já foi médico. Vó, pode ser um ruim emocional. O que tá acontecendo com a senhora? Aí ela começa a falar, minha filha, depois de 2 dias, o intestino resolve. Muitas vezes, se ela tá preparada por essa autocura, né? Catuli tá dando os parabéns pra gente. Estão de parabéns, me identifiquei com muita coisa. Lília, muito obrigado pela sua participação aí. A Lília tá sempre com a gente aí também, a Lília Nunes. Muito obrigado mesmo pela confiança, tá? Que venham outras. Catuli, um dia a gente quer fazer uma live contigo, viu? Você não vai escapar, não. Com certeza. Vou esperar você ganhar o Otto, se organizar. Bem que ia ser tão bonitinho fazer grávida. Você tem muito conteúdo para falar pra gente aqui, né? E eu gostaria muito de fazer uma live contigo. Parabéns, amei. A Neuza, parabéns, amei. Galera, muito obrigado mesmo pelas felicitações aí. Isso dá mais impulso pra gente poder continuar, né? Dá mais motivação pra gente fazer outras lives. E também críticas, viu, gente? Não é só alegria, não. A gente quer crítica, ó. Melhorar nisso, melhorar nisso, conselho. Mas crítica construtiva. Tá? Hoje em dia o mundo já está cheio de gente para detonar. Vamos ter crítica construtiva. Vamos apontar o problema e também apontar a solução às vezes para a gente, né? Porque a gente quer melhorar. Claro. Bom, então eu gostaria de agradecer. Infelizmente, nós temos tanta coisa para falar para vocês e a gente tem vontade também de falar assim, tanta coisa para vocês. Gente, olha a jarra dela, tanto que ela é chique. Gente, a jarra dela é muito... Olha o copo dela, gente. Essa menina é chique demais. Mas então, a gente pensa assim, às vezes fazer uma live falando algumas coisas, mas a gente se preocupa também se aquilo vai ser produtivo, se vocês vão aproveitar, porque nós fazemos isso, como o Fred falou, a gente ganha com isso, com certeza a gente ganha. Inclusive hoje eu ganhei uma batalha. Fred, mamãe te ama. Mas a Uri, quando eu falei a questão das lives, porque eu já tava fazendo live há um tempo, né? Eu sou metido. Tava fazendo a live há um tempo. Aí eu falei, Uri, faz também. Aí ela começou a fazer. Aí um dia ela postou um videozinho que foi o máximo aqui falando da live. Eu acho que agora ela vai engatilhar o negócio, Deus viu? Quiser. Ela vai... Mas assim, é tudo pensado com muito amor, muito carinho. A gente tem como propósito levar tanto para os profissionais que estão começando agora, né, sejam persistentes, tenham coragem. Como o Fred falou, tá muito difícil mesmo, mas a gente está aqui. E sempre colocar o bem-estar do paciente em primeiro lugar. Seu irmão tá aqui também, Nuno, ó. Continue mesmo. Nuno, obrigado pela sua participação aí, tá? E assim, a gente está aberto, se vocês, nas minhas redes sociais, eu acho que o Fred também, para sugestões, para perguntas, qualquer hora, qualquer esclarecimento, porque esse é o nosso propósito, tá? Aqui dentro do consultório é curar as pessoas, mas a gente também quer levar conhecimento, quer mudar essa ideia novamente, que a gente tem que tratar de doença, né? Essa visão do ser humano na sua integralidade também, isso é muito importante. Gente, nós estamos vivendo um momento aí com toda essa coisa de corona, nada é suficiente, né? Então a gente percebe assim que às vezes hoje em dia, com a ciência avançada como está, a gente não sabe realmente de nada. Né? Então, nós estamos aprendendo cada dia mais, igual o Fred falou, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada, mas nós estamos totalmente abertos, com muito amor, com muito carinho. Então, gostaria de agradecer vocês que tiraram esse tempo aí no sábado para poder estar junto com a gente aqui. E eu estou muito feliz, muito grata ao Fred também por essa oportunidade, por me encorajar nisso. Muito, muito feliz mesmo. A Liv Stella falou, mamãe te ama. Quem que é a mãe da Liv Stella? É a dona... Nossa... Quem que é sua mãe, Liv Stella? Catuli, Uri, você sabe que foi banho. Essa live pra mim tá livre de crítica. Gente, muito obrigado. Só queria deixar uma frase aqui pra vocês, porque eu gostaria que vocês matutassem, né? Como os antigos falassem. É uma frase que eu li e que eu postei esses dias no meu Face, e que na verdade eu sempre posto alguma coisa em relação, mas essa frase me tocou e me fez pensar algumas coisas. A humanidade, ela está caminhando, a humanidade está tendo alguma coisa em comum, que todos nós estamos caminhando para a livre escolha de qual prisão nós queremos morar, né? Nós queremos viver. E o ser humano, ele realmente, se a gente não mudar alguns conceitos, a gente está caminhando mesmo para uma prisão. Uma prisão interna, uma prisão, às vezes, social, uma prisão emocional. E eu acho que essas prisões, elas
elas são o mal do mundo. Nós temos que tentar nos libertar disso, sermos livres realmente. Então eu queria deixar essa frase aí para vocês. Não se aprisionem, tá bom? E se precisar de alguma coisa, contem com a gente. A Dona Maria José, Dona Maria José, amo! Eu escrevi no papel. Ama a Dona Maria José de paixão. Beijo pra ela. Beijo. A Lívia é médica. Você tá morando aonde, Lívia? Tá no Tocantins. Tá no Tocantins, tá longe assistindo a gente. Mas ela, obrigado. a Lívia é uma pessoa que, assim, é muito importante pra mim as suas opiniões, né? Você é uma médica da cabeça aberta, sempre dá muita força, muito apoio. Eu ligo pra ela lá do Tocantins pra chorar às vezes. Ela tá sempre comigo. Te amo, um beijo grande, obrigado por tudo. Daiane, obrigado, galera, obrigado aí, Bruna que tá aí, pessoal da clínica que tá assistindo, familiares, amigos, muito obrigado mesmo, tá? Até a próxima, galera. Bom final de semana a todos. Beijo. E agora vamos tomar uma cervejinha que ninguém é de ferro, né? Deixa eu ver também, Ted. Beijo.